8h13, já voltamos com Folha no Ar, hoje dia 13 de julho de 2022, que 13 seja aí o número de sorte, tanto quanto para Zagallo, né, seja pra gente também, principalmente, na verdade não dependeríamos de sorte se a coisa fosse feita com seriedade, na educação, que é o tema desse programa, e uma educação importantíssima, que é a educação de formação realmente de profissionais. Essa da universidade e das instituições federais hoje, como o caso do IFE, que é, né, com o ensino superior. Voltamos para continuar conversando com a Ana Costa, diretora da UF Campus, e o Jefferson Manhães, reitor do IFE, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. E de Laboratórios Plínio Bacelar, lançando agora a Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada e moderna em vacinas. Aloysio, por favor, você abre esse bloco para a gente. Eu vou fazer uma pergunta, ainda no tema do bloco anterior, e vou pedir a vocês para a gente resumir, para passar para a projeção de outubro. É difícil, né? Mas de maneira sucinta. UF Campus e IFE correm risco em 2023, sim ou não, por quê? Olha, com a gestão que a gente vem fazendo, e já na pandemia isso já começou sendo delineado, a nossa perspectiva é resistir. Mesmo com todas as dificuldades, exatamente por todas essas questões que a gente levantou anteriormente. Hoje, a nossa comunidade acadêmica, em campus, a gente está em torno aí de 4.000 pessoas, portanto, nós temos um compromisso muito grande com alunos, alunas, professores, técnicos e técnicas, e também os terceirizados. Acho que é importante a gente falar disso, porque hoje a universidade também ela depende de um conjunto de trabalhadores. Portanto, a perspectiva é que a gente resista, é que a gente realmente construa, amplie as parcerias que a gente vem construindo para que a gente possa se manter. Mas, certamente, se tivermos que parar, vai ser com uma grande mobilização, com uma grande resistência, porque, na verdade, a gente está aqui defendendo um direito. A educação pública gratuita, inclusiva, de qualidade e referenciada é um direito constitucional. Então, desse modo, como a gente falava no bloco anterior, ela não pode ser pensada de forma... o toma lá da cá, vou retirar daqui para colocar para o orçamento secreto. Eu não vou retirar da educação pública para financiar outros segmentos. Então, é importante, sim, que a gente repense. Eu acho que o momento que a gente está vivenciando, portanto, aí muito próximo de possibilidades de mudança do cenário nacional, eu acho que significa para isso. E aí eu acho que tem uma outra questão do bloco anterior que eu gostaria de estar comentando também, da gente também estar pensando, quando a gente está falando da educação, que a gente também possa estar pensando esse modelo que a gente está vivenciando, em que a financiarização ela se coloca na contramão da produção. Então, é preciso que a gente forme trabalhadores, né? Trabalhadores, que a gente forme profissionais nas universidades e que eles possam ter isso que foi colocado, né, pelo Cláudio, é importante, quer dizer, é preciso que a gente realmente crie possibilidades de emprego, ou seja, é preciso investir na produção. Não dá mais para a gente, né, para que o investimento, que a financiarização, né, portanto, do recurso público, do capital, ela venha em detrimento
da produção. Ela vem em detrimento das possibilidades, né, de novas empresas, de novas fábricas, de novas... Exatamente, porque são esses segmentos que geram emprego. Né? O capital, por si só, ele não rende, ele não cria emprego, ele não cria condições de trabalho, ele não cria, portanto, possibilidade que nossos alunos e alunas possam estar se inserindo no mercado. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente resista e que a gente possa mudar esse cenário de tantos cortes, de tantas... Né, a gente pensar hoje num cenário, e aí a gente, né, quando a gente fala da paralisação, pensar num cenário em que a gente tem 50% da população que não consegue fazer 3 refeições por dia, eu diria, alguma coisa está errada. Aí a gente não está falando só de crise financeira, nós estamos falando de crise de humanidade. Né? Então, acho que isso é preciso que a gente repense. E, nesse sentido, Aloysio, eu acho que a gente tem que realmente fazer fazer mudanças necessárias para que não só as universidades e as instituições de educação superior, e todas elas, as públicas, também saiam da crise, mas que, na verdade, o nosso país possa realmente voltar a valorizar a vida, né, e a ciência, a pesquisa, né, e, portanto, as instituições de educação. Corre risco? Eu quero afirmar que o Instituto Federal Fluminense, o conjunto dos institutos, e acredito que eu posso falar pelas universidades federais também, se nós tivermos um novo ciclo que mantenha o que está, nós não vamos dar conta, nós vamos precarizar a educação pública federal no país. Nós, até agora, usando a palavra da Aninha, nós conseguimos resistir porque nós tivemos um ciclo de muito investimento na educação pública federal, falo institutos federais e universidades. Os institutos, nós saímos de 140 unidades, fomos para 670. Nós éramos 20 mil profissionais, fomos para 80 mil profissionais. Tivemos um orçamento que foi quintuplicado. E isso tudo gera consequências de que muito do que nós temos hoje é resultante deste momento de grandes investimentos. Mas, e aqui com números que eu até já te mostrei, hoje, se dividir o orçamento por aluno, sem reajuste da inflação, o que nós tínhamos em 2015, com relação ao que nós temos hoje, nós temos metade do orçamento por aluno. Não dá para manter isso para um novo ciclo de 4, 5 ou 6 anos. Nós ganhamos musculatura, mas se você não continua criando nutrientes para qualquer organismo, seja um organismo vivo ou uma instituição, se você não continua alimentando essa instituição, investindo nessa instituição, ela precariza, ela se debilita. Nós estamos falando aqui, Aloysio, de investimento, educação profissional e tecnológica, é feita de laboratórios. É feita de prática. Nós temos hoje, em média, os laboratórios, se nós pegarmos aqui o nosso Campo Centro, por exemplo, que é o mais longevo de todos eles, no mínimo os laboratórios, lá tirando o Bloco G, que é o novo, no mínimo os laboratórios têm 7, 8, 9 anos de uso. E eu estou falando, por exemplo, na área de alta tecnologia. Muitos deles. Isso traz uma obsolescência, uma dificuldade de você conseguir preparar o nosso estudante para que ele esteja com o que tem de mais novo na tecnologia para se inserir bem no mundo do trabalho. Então eu preciso de continuamente investimento. Então o investimento de 2015 para cá nós tivemos uma queda de 85%. Só não foi pior porque, e aí eu quero agradecer a bancada federal, só porque, assim, o nosso orçamento, ele, na questão de emendas, ele aumentou 2.000%. Então dá uma certa ilusão de que está tudo... Mas aquilo que deveria ser
complementar, ele passou a ser estruturante. Até quando nós vamos resistir? Então, eu quero responder muito objetivamente. Mantendo-se as condições postas dos últimos 6 anos. Nós não temos condição de ter uma qualidade garantida na nossa ação educativa. Nós vamos ter comprometimentos seríssimos, seríssimos. Então, eu aqui faço coro que é preciso a gente repensar os projetos de nação. Exatamente. Deixa eu pegar carona na sua resposta, Jeff, até para a gente tocar no tema do bloco, né? De novo, começar pelo começo é um planado muito interessante, mas tanto a UF, eu estava falando com a Ana sobre isso, falei com você também, talvez não estivesse, a UF é um exemplo, esses 2 prédios são Vladimir, como deputado federal, ele aglutinou, liderou numa iniciativa que já existia do Chico D'Angelo, Isso. mas ele aglutinou aquilo, conseguiu as assinaturas, uniu esquerda e direita, né? Sérgio Gurgel, por exemplo, que é bolsonarista, entrou, então foi uma coisa apartidária. Hugo Leal, junto com pessoas de esquerda, que são tradicionalmente mais ligadas à pauta. Mas isso prova a importância de você eleger representante. Né? Temos a UENF, que é estadual, briga lá na Leste pela sua autonomia, então eu queria que, já entrando na pauta, qual a importância vocês veem e como vocês projetam as eleições à Câmara Federal, né, e à Alerj, agora em outubro, considerando nomes aqui da região? Vou começar agora para o Jefferson. Aloysio, perguntaram para mim qual o critério que eu uso para escolher os meus candidatos. E falo aqui como professor, como cidadão. Primeiro, nós temos que escolher um deputado que seja intransigente com a questão democrática. Segundo ponto, dentre os democratas, nós temos que ser intransigentes na questão dos direitos humanos. Dentre esse grupo democrático que defende os direitos humanos, nas suas votações, não no discurso, mas nas suas votações, nos seus posicionamentos, aqueles que têm compromisso com o desenvolvimento sustentável, que compreenda que nós estamos diante de um dos maiores problemas da vida da humanidade. Nós podemos ser exterminados em 50 anos pelo aquecimento global. E, em quarto, aquele que compreende que a educação, ciência e tecnologia são os passos de transformação. E uma vez tendo esses 4 princípios, eu vou optar por alguém de nossa região. Mas se não encontrar um que tenha esses critérios na sua base de construção, eu vou ampliar. Então a gente sai da região e vai para o estado, que é o que tem que fazer. Mas eu tenho clareza de que, para mim, esses são os critérios: democracia, direitos humanos, sustentabilidade, educação, ciência e tecnologia. E aí eu escolho alguém neste campo. E posso garantir a você, inclusive eu vi algumas falas de alguns aqui que são pré-candidatos aqui, que alguns, infelizmente, eu tive que ticar, que aqueles não estão dentro deste campo mais amplo. E eu estou falando porque isso são de opções. Opções na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual, o que ele defende, com quem que ele se coliga, né? Não é o discurso, é a prática. Então, eu usarei esses critérios e, se alguém me perguntar, dos meus estudantes, meus colegas, eu sempre uso esses princípios. Ana? Eu acho que você trouxe um exemplo importante. E aí eu acho que a gente, no caso da UF, e aí não só campus, né? E no ano passado, nós fomos para Brasília, fui junto com o reitor para a gente buscar recursos, não só para campus, mas para as outras unidades também que estavam precisando. E essas articulações foram fundamentais, né? Você trouxe aqui o Vladimir e o Chico D'Angelo, que o Chico D'Angelo já vem, né, desde o seu primeiro mandato, né? Essa ponte dele com a universidade, com a UF e etc. Mas então, assim, e aí a gente foi ampliando, como você falou, e aí a gente ampliou
para um conjunto de deputados e deputadas, como é o caso da Thalíria Petroni. Thalíria, né? Thalíria, 50, tem sido 100% das emendas dela de bancada tem ido toda para a UF, né? Então tem sido uma parceira também importante, mas em um conjunto grande, que não só da esquerda, mas que tem a pauta da educação como sua pauta também. Então, assim, a gente dialogou no Congresso Nacional, a gente dialogou com um conjunto grande de parlamentares, homens e mulheres, que tem essa questão da pauta. E, nesse sentido, né, e assim, não é à toa que a gente, essa relação aqui com meu amigo Jefferson, ela se coloca. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que a grande pauta que a gente tem que estar colocando para que nós possamos ter uma bancada que não só defenda os interesses da nossa região, mas do nosso Estado, ela passa essa questão da valorização da vida. Né? Acho que a valorização a gente está discutindo hoje, nosso grande questionamento é com a banalização da morte. Né? Assim, a vida foi banalizada e a morte ela acaba tendo ela está se sobressaindo. Então, assim, a questão da violência, eu acho que é uma pauta importantíssima, principalmente aí no caso, a questão da violência contra a mulher, né? Contra os grupos mais vulnerabilizados, que é a questão da mulher, a mulher negra da periferia, né? A questão da pauta voltada para a questão contra contra a exclusão, né, de um grande segmento da população que não estão tendo sequer o direito à vida, que é a juventude das periferias. Então, assim, acho que tem um conjunto que passa pelo direito à educação, pela questão dos direitos humanos, pela questão da política de cotas. A política de cotas ela está sendo reafirmada novamente, porque ela completou o período agora, e ela tem que ser, né? Então, assim, isso é fundamental. Então, acho que assim, o nosso conjunto de preocupações, ela passa por isso. E se nós tivermos, e acho que a gente em Campos, a gente tem sim, a gente tem candidatos que pode nos representar, mas a nossa escolha ela vai ser nesse sentido. E, claro, no caso da educação, ela é fundamental que tenha uma educação realmente voltada para a questão da pesquisa, da extensão, de forma crítica e de forma referenciada, como a gente defende. Vou lembrar os exemplos que a gente citou aqui, Chico D'Angelo e Vladimir são campistas, então, né? E está aí os prédios da UF para provar. Exatamente. Acho que e quando você traz isso, é importante também que a gente mostre assim, a grandeza também, né, desses dois deputados, naquele momento, de se unirem e fazer essa articulação independente de partidos políticos, independente de interesses outros, né, que não fossem realmente a educação. Então, a gente tem essa compreensão, Aloysio. E aí, assim, né, é importante, tem que ter cuidado, que a gente está num período eleitoral na universidade, mas também a grandeza também e a amplitude também, né, no caso do nosso reitor, no sentido também de ser essa pessoa que dialoga, de ser essa pessoa que aglutina e de ser essa pessoa que lidera também esse processo, né? Então, ele, junto com esses deputados e outros mais, mas é isso. Esses dois campistas, eles foram fundamentais, sim, para que a Universidade Federal Fluminense pudesse realizar esse sonho, né? E agora está muito próximo, né? Então, assim, tá ficando bonita, né? Então, assim, eu fico muito emocionada, porque isso é um sonho nosso, né? Que a gente vem... E outro dia eu fiz uma entrevista com a professora Conceição Muniz, inclusive a gente está lançando agora uma revista dos 60 anos da UF, e ela diz o seguinte, ela me chama de Aninha. Aninha, quando você fala do prédio, eu consigo vê-lo. Aí ela dá aquela risada que você sabe, né? Eu fico emocionada, porque você descreve o prédio e eu consigo vê-lo, né? Aí eu falo, é isso. Ela fala, você não sabe a emoção que é isso. Então, para nós, UFianos, 60 anos de luta, e a gente, em 2022, a gente vai ter essa, né? A gente vai ter essa grande conquista, que é isso, e que depende
E foi muita luta interna dos nossos estudantes, né, dos nossos professores, dos nossos técnicos e da reitoria, junto com Agora, esses parlamentares. é bom lembrar, e isso é muito bom ressaltar, a UF agora, esse prédio, foi possível em virtude das emendas parlamentares. Exatamente. Mas há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, isso estava dentro do orçamento federal. Nós construímos o campus Cabo Frio, o campus Guarulhos, o campus Quissamã. Quissamã foi com a prefeitura, desculpa. Mas o campus Itapiruna, o campus Pádua. Então, assim, eram prédios, o bloco G do Instituto Federal Fluminense Campus Centro foram 11 milhões de reais, orçamento federal. E, infelizmente, agora nós temos que recorrer aos parlamentares e os agradecemos pela sensibilidade, como a Ana colocou, mas emenda parlamentar, ela tem que complementar o orçamento. O orçamento das nossas instituições, sejam de funcionamento, seja de investimento necessários, eles têm que ser do orçamento federal. É política de Estado. Não pode ser conjuntural. Não pode, por exemplo, alguns estados, pela boa relação dos gestores com os deputados, você ter esse orçamento. E em outros em que você tem deputados que têm outras propostas, nós não termos isso. Isso desequilibra o projeto de nação, o projeto de Brasil, o projeto de uma identidade nacional. Isso é dever do Estado brasileiro. Sim, sim. Então, é bom ressaltar. É bom ressaltar. Aquilo que era complementar passou a ser estruturante. E hoje, nós não estamos discutindo, por exemplo, uma meta, vamos formar 8 milhões de trabalhadores, vamos agora investir na área de tecnologia, de biotecnologia, porque é essa área que o Brasil precisa, vamos investir na área de fármaco, na formação de fármaco, porque isso o Brasil precisa. Nós estamos discutindo hoje nas universidades e nos institutos federais como não fechar as portas. Não é como você colocar a nossa instituição na estratégia de desenvolvimento nacional. Como eu vou colocar a educação, a ciência e tecnologia para desenvolver uma economia que bota o Brasil na 6ª economia mundial? Eu estou discutindo no Brasil como não fechar a porta das instituições. É muito triste. Mas acho que isso que o Jefferson coloca é fundamental. Porque você teve, nesse período, né, quer dizer, dos governos populares, você vai ter um investimento, você vai ter não só um grande projeto, é só pensar em campus, acho que na UF Campus. Né, você tinha um curso que mais de 50 anos foi só um curso, né? A gente tinha uma média de 400 alunos. Você ter hoje na universidade, você ter 450 docentes. Né? Quer dizer, hoje a gente tem 80, né? Quase 100% de doutores na universidade. O número de alunos, você tem hoje aí em torno a isso, se for pegar as pós, se for pegar os pré-vestibulares, a Universidade da Terceira Idade, etc., você chega a quase 4 mil alunos, né? E então assim, você tinha, naquele momento, você tinha um projeto, que era o Reúne, você tinha recursos para isso, mas, infelizmente, naquele momento, quer dizer, a gente não conseguiu, Campos ficou sem esse espaço, né? E é isso, quer dizer, e na medida em que apesar da UF ter dobrado de tamanho, a UF foi o que mais cresceu. Deixa eu só né? entrar no resto da pauta, que a gente tem que falar do executivo ainda. Vamos lá, projeção a governador. A gente tem a realidade, deixa eu fazer uma analogia para fazer a pergunta. A realidade é aparentemente semelhante no estado do Rio de Janeiro, né, para executivo e para presidente. Todos os pesquisas apontam uma polarização entre Lula e Bolsonaro, pela ordem das pesquisas, né? E ela parece se reproduzir também ao governador, onde você tem Cláudio Castro como aliado de Bolsonaro e Marcelo Freixo como aliado de Lula. Tem um problema do PSB aí, que isso dá um programa à parte. Mas vocês acham que é isso mesmo? Que estamos agora a 80 dias da urna de outubro. Há tempo para outra coisa que não seja isso? Que todas as pesquisas apontam, mais até no Brasil. É a maior diferença para os demais, mas também no estado do Rio de Janeiro. E o que vocês projetam, né, como resultado? Não a torcida, mas o que vocês estão vendo, Aninha? Olha, eu acho que muito interessante a forma como você está conduzindo o programa, porque, na verdade, acho que a gente traz todos os elementos até agora para mostrar exatamente uma dicotomia de projeto. Acho que a gente hoje pode falar de uma... Né, você tem aí um projeto que realmente garante o Estado na sua grande função, que é
fomentador das políticas públicas, que é da garantia do direito à vida, que é a garantia do direito à educação, que é a garantia do direito à cultura, ao lazer, ao esporte, à vida, à alimentação saudável, né? A política, né? A gente está numa região ainda com grande parte da área rural, então uma possibilidade de uma política voltada para a pequena produção, para que a gente possa ter alimentos saudáveis. A gente tem, então, um conjunto de políticas públicas que está representada numa candidatura. Numa candidatura. A defesa da vida, a defesa dos direitos humanos, a defesa, né, dos direitos das mulheres. A violência contra as mulheres hoje é um tema que a gente poderia fazer um grande debate também. Quer dizer, a banalização, a violência contra a mulher, de um modo geral, né, sendo banalizada, são temas que mexem, inclusive, com a gente. E você vê, do outro lado, né, um projeto que realmente contrária a tudo isso. Nesse sentido, quando o Jefferson coloca, quer dizer, o aumento do número de universidades, dos IFES, a interiorização das universidades. Eu tive há pouco tempo na Bahia, né, fui lá na Universidade do Recôncavo, né, assim, você imaginar que aquilo ali, daí você me contando como foi. Isso é uma, do ponto de vista do nosso país, isso é um grande avanço. Então, eu acho que os dois projetos que estão colocados hoje, a gente está, como você colocou, a 80 dias das eleições, eu acho que é exatamente esse cenário, eu acho que ele se afirma. E eu acho que assim, a grande importância agora é que realmente a sociedade entenda que nós estamos defendendo agora, diferente lá de 2018, hoje é a defesa da vida. Hoje é a defesa da manutenção ou da recuperação, né, de políticas que a gente vem, na verdade, perdendo. Do ponto de vista do governo federal, do ponto de vista do governo estadual, a gente, novamente, eu acho que a gente tem aí uma candidatura que representa tudo isso, e aí, no caso, eu acho que o Marcelo Freixo, ele vem fazendo, quer dizer, é um deputado que tem estado presente enquanto deputado estadual e hoje como federal, no conjunto das lutas voltadas para os direitos humanos no estado do Rio de Janeiro. É um projeto que vem se ampliando, eu acho que isso é importante também dizer, né? O projeto que vem sendo construído com um leque grande de alianças, e essas alianças, por mais que a gente possa ter alguma discordância aqui ou ali, mas nesse momento, na conjuntura atual, ele é necessário. Ele é necessário porque, na verdade, ele representa, portanto, a retomada de tudo isso que a gente está colocando aqui. Então, eu acho que, do ponto de vista do Executivo, eu acho que a gente é necessário que a gente realmente faça uma grande aliança em torno desses direitos e, principalmente, para que a gente possa garantir todas essas políticas que a gente vem discutindo hoje aqui no programa, né? E aí a defesa da vida, a defesa de uma sociedade que tem um pouco mais de paz, que tem um pouco mais de dignidade e que tem um pouco mais de respeito pela vida das pessoas, né? Então, mais livros, menos armas, mais vida e menos morte, né? E que a ciência, novamente, né? Eu acho que quando o Jefferson colocou no início o número de mortes até hoje do Covid, eu acho que esse número ele é representativo do quanto que a vida, nesses últimos anos, ela foi banalizada e a ciência, agora, né, com essa tentativa agora, novamente de corte, ela vem sendo destruída. Então, eu não tenho dúvida que é o projeto defendido, né, nesse momento agora representado pelo ex-presidente Lula,
E o projeto defendido pelo Marcelo Freixo, ele realmente representa a vida, representa a possibilidade de recuperação do nosso Estado e do nosso país. Eu entendo que a tentativa de construção artificial da terceira via não aconteceu. Nós vemos aí nas pesquisas, acredito que os 12 meses, a polarização de duas candidaturas, e que acredito que isso vai se refletir naturalmente no nosso Estado, está se refletindo de alguma maneira no nosso Estado. Há, do ponto de vista que a gente percebe pelas notícias, de uma aposta muito grande da atual gestão federal na PEC, né, que está sendo apelidada de kamikaze eleitoral e com tantos adjetivos, e que, do meu ponto de vista, acredito eu que rasgamos a lei eleitoral nessa perspectiva, porque é inconcebível que use da situação do poder do Estado para beneficiar a candidatura A ou B. Então, se a fotografia fosse feita hoje, está muito claro, duas candidaturas, e dependendo daqueles que decidiram pela candidatura, por exemplo, do Ciro Gomes, pode ser que seja definido no primeiro turno. Em agosto, final de agosto, nós vamos ter a ideia do que representou esse conjunto de 41 bilhões de reais, aproximadamente, os números estão sendo colocados, injetados na veia do eleitor. É claro que nós estamos diante de uma crise de fome. Voltamos aos números de 1990. Nós estamos regredindo 30 anos, nos vários indicadores. Então, pode ser uma chuva no deserto, brota pouco, ou, de fato, pode criar, de novo, uma ilusão momentânea, e isso, né, com as fake news, com o WhatsApp, as redes sociais, isso pode ser multiplicado. Então, a gente só vai perceber isso mais cedo. Na fotografia de hoje, nós temos duas candidaturas, uma, inclusive, dependendo do movimento da terceira, dos eleitores do voto útil, pode se finalizar no primeiro turno. No campo do Estado, também há, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo um soluço orçamentário. Eu aprendi, uma vez me contaram, que qual é a melhor empresa? Uma empresa de petróleo bem administrada é a melhor empresa. A segunda melhor é uma mais ou menos administrada. E a terceira é uma mal administrada. Porque quando você tem muito dinheiro, você não sabe se o cara é bom, se é ruim. A gente sabe se o cara é bom, se é ruim, se a gestão é boa, quando vive os desafios, quando vive a dificuldade, quando tem a criatividade de gestão, de buscar outros orçamentos, de buscar outras alianças, de buscar outras pautas, de priorizar. Quando você tem muito dinheiro, você não prioriza. É porque você tem dinheiro, você precisa disso. Então, assim, no Estado do Rio de Janeiro, seja em virtude da dilação do prazo das dívidas do Estado, seja pela venda da SEDAI, seja pelo aumento dos royalties e das participações especiais em virtude dos preços do dólar nacional. Isso está criando um embaçamento para a análise crítica do bom gestor. Então, a gente sabe também que o peso do Estado, especialmente nas 3 últimas semanas ali da eleição, isso tem um peso extraordinário, né? Então, saiu ontem informação que no Estado do Rio tem uma conta ali de contratação de pessoas que não está tão clara assim. Então, assim, o peso financeiro, o uso eleitoral da máquina pública é algo que hoje, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, isso tem o poder de mudar. A gente não sabe o quantitativo de votos. Mas eu acredito que a polarização nacional ela vai se reproduzir também no Estado, está se reproduzindo, né, e que o eleitor precisa, né, se informar para além do WhatsApp, né, para além de alguns canais. E aí eu quero dizer aqui, este programa aqui é um programa extremamente plural, porque traz pessoas
dos vários matizes. E é isso que a gente precisa para tomar a decisão. Olhar os pontos de vistas, as perspectivas, para que a gente possa fazer juízo de valor. Mas, hoje, infelizmente, o Brasil é um país que tem metade da sua população adulta sem o ensino médio completo. O Brasil é um país que tem 33% de analfabetos funcionais. Infelizmente, estou falando de dados científicos, estudados, muitos, não só naturalmente essas pessoas, mas se você não tem uma sistematização da sua formação, um desenvolvimento do seu pensamento crítico, que é o espaço da escola, da universidade, privilegiado para fazer isso, quando democrático e quando a partir de várias perspectivas. Faz com que a pessoa pense criticamente a partir de diferentes fontes. Mas o que nós estamos assistindo é um poder das redes sociais. Cambridge Analytica, por exemplo, que influenciou em vários governos do mundo, no Brexit, no trumpismo e em tantas outras coisas. Nós vimos o poder das redes sociais na eleição de 2018 nesse país. Mas, ao mesmo tempo, na eleição de 2020, nós já percebemos que essa coisa meio que não foi tão forte. Estamos aí com... Ontem houve uma ampliação do inquérito com a suspeição de dinheiro público aplicado, a suspeição de dinheiro público aplicado intencionalmente para a produção de fake news e produção de investimento em sites, em espaços que não são de profissionais jornalísticos, mas são de pessoas que usam desse poder econômico para divulgar mensagens intencionalmente errôneas. Então, isso é muito preocupante, isso é muito triste, mas eu acho que em agosto, final de agosto, diante do que está sendo votado hoje também, nós vamos ter aí uma perspectiva. Mas eu acredito muito, essa polarização está posta e vai acontecer no Estado. Agora, o nível de rejeição a gente não sabe como é que eles vão se comportar, porque numa eleição de segundo turno, chegou muito claramente ontem nos jornais, sendo posto, e você citou isso aqui, né, ontem, movimentos de tentar justificar a possibilidade de postergação de eleições. Gente, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento muito difícil. Por isso que eu falo assim, a democracia e os processos democráticos republicanos, da impessoalidade como elemento fundamental, a impessoalidade é basilar na administração pública. Eu não posso privilegiar A em detrimento de B, porque isso aqui não é republicano, isso aí é um corporativismo, né? Então, assim, se a gente não garantiu a base da democracia, por isso que eu coloquei como primeiro critério para escolher a próxima gestão de deputados, de presidente, de governador, etc., né, é a questão da intransigência democrática. Porque sem a liberdade democrática, todos os outros direitos serão comprometidos. Então, eu acho que essa polarização vai acontecer e eu confio na sabedoria popular. Mas eu acho que só rapidamente, antes só para dizer... você está terminando. Não, a gente fala. quer fazer uma rapidinho. Faz. Fazer uma provocação também. Questão da democracia que eu ia falar. Não, já se falou uma coisa que é verdade. Todos os economistas apontam que essa PEC que é em casa, eleitoral, fora do período de defesa, como foi falado aqui, ela vai agravar muito o quadro inflacionário brasileiro. Já está muito alto, né? Isso é uma certeza. Agora, como o Jefferson bem pontuou, ninguém sabe, quem disser que sabe está mentindo, qual é o efeito eleitoral dela. O eleitor vai perceber que isso é só até 31 de dezembro desse ano, depois acabou? A gente não sabe. Em um dado momento, as pesquisas apontam que deu certo para Bolsonaro no início da pandemia, quando entrou o voucher da Covid. E não deu certo agora, como se esperava, com a retomada desse benefício. Então, a gente tem um caso que deu resultado, um caso que não deu. Quem sabe como é que vai... São 41,2 bilhões. É dinheiro da com pau em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente não sabe o efeito disso. Mas deixa eu fazer uma provocação também. Só um senador votou contra isso, José Serra.
claramente a oposição, a esquerda e o PT ficaram com medo de ficar contra isso, porque tem a experiência de 94, quando viu o Plano Real, o Fernando Henrique atropelou o Lula no primeiro turno. É um trauma que ficou ali. Como é que vocês veem essa posição aí, nesse contraponto da esquerda, da oposição e do PT e de Lula? Aloysio, só para a gente medir, eu acho que é importante colocar número. Como eu falei para você, o orçamento de todas as universidades federais, os federais são 8 bilhões e o orçamento secreto são 16. Então não é problema de dinheiro, é problema de alocação. O fundo eleitoral para todos os partidos e todos os políticos desse país, quando chegou a 5 bilhões, as pessoas falaram que é muito alto. E você está falando agora, e eu falei também, nós estamos falando de uma PEC eleitoral de 41 bilhões de reais. Eu quero citar 5 bilhões, eu acho que até diminuiu, para todos os partidos e políticos. E agora 41 bilhões para as pessoas terem essa medida. E eu quero dizer uma experiência pessoal. E por isso a minha dúvida também qual vai ser. Há um mês atrás, eu fui comprar um pacote de leite. Estou falando da minha experiência de ontem. No supermercado que eu compro, ele variava R$4,19, R$4,70. Às vezes eu compro um pouquinho mais de um mês. 3 promoção dava R$3,80. Ontem eu fui comprar. Eu tinha visto isso na internet, mas eu dizia pro pessoal, eu falei assim, não, lá em Campos, no supermercado, eu compro. Eu falei assim, eu compro a R$4,19, não sei, vocês estão reclamando. Ontem, na promoção, o mais barato, nesse mesmo supermercado, R$7,19. E o outro é R$7,99. Eu estou dizendo o seguinte. Bem. Não, tá uma promoção. Mas, Luizinho, eu estou falando a diferença de 70% num prazo de 30 dias. Eu não vou falar carne, que isso já estava... Estou falando do leite, gente, eu estou falando... Ontem eu tive essa experiência pessoal, eu fiquei espantado, porque eu até tinha publicado soro de leite a 4 e tanto, mas eu estava pensando que era lá na cidade do Rio de Janeiro, que isso não é aqui, porque aqui a gente tem produção, etc. Então, assim, eu realmente não sei se... mesmo esse... Eu estou falando, 41 bilhões, nós estamos falando de algo que é 8 vezes mais do fundo eleitoral para todos os partidos. Então, esse tipo de jogada eleitoral, e aí tem que falar porque nós estamos a menos de 3 meses da eleição. Isso é proibido, em tese. Está mudando a Constituição, você falou em 1 minuto. Então, assim, é muito grave. Agora, eu imagino eu como um deputado de oposição, que sei que a miséria está assolando as pessoas, como é que eu vou dizer para o cidadão isso? Mas eu vou dizer assim, olha, eu quero dizer, eu tenho que alertar. A gente compreende que a vida das pessoas está muito dura. Eu nunca vi tantas pessoas de rua, Luizinho. Eu fui em São Paulo em dezembro, se tem em dezembro, agora está muito pior. Eu no Rio de Janeiro, eu fico ali num hotel perto do Santos Dumont. A quantidade de pessoas dormindo. Quando eu fui para São Paulo, eu me assustei. Praças inteiras com barracas de camping das pessoas. Eu vi aquilo vou dizer o seguinte, no campo de refugiados dos sírios, ali na comunidade europeia. Então, assim, a coisa está assustadora. Nos sinais, eu voltei a ver criança pedindo, mulheres com bebê, que há 5, 6 anos atrás nós tínhamos vencido isso. Isso era um problema da década de 80, nossa. Crianças estando nos sinais. Então, assim, está assustador. Eu não sei se tão próximo o que vai acontecer. E é isso mesmo, a gente não sabe. Agora, são 41 bi e o fundo eleitoral são 5, que as pessoas reclamavam. Mas não estou vendo naqueles que, em tese, né, os cidadãos de bem, que em tese reclamavam dos 5 bi, tá falando do 41 bi. Eu não estou vendo aqueles que diziam que o Bolsa Família era pão com salame reclamar do atual. Porque qual era a tese? O Bolsa Família está fazendo com que as pessoas não querem mais trabalhar. Nós estamos falando de R$150. Eu quero saber o que representa 400, 600 e que digo que isso é necessário. Porque nos países mais desenvolvidos, pelo desemprego estrutural, existe a renda universal. E eu vou falar
você pode falar de algumas cidades americanas, você pode falar de países europeus que estão definindo por quê? Porque o desemprego hoje está virando estrutural. Países desenvolvidos, por causa da robótica, automação, não tem emprego. Yuval Harari diz, nós vamos formar uma geração de inúteis. De inúteis. Então, assim, esse é o mundo que está se configurando. Então, você tem uma renda mínima universal para manter as pessoas na vida. Então, eu acho que nós estamos num dilema ético profundo, mas a incoerência faz parte de alguns, né? E nós estamos vendo, e o cinismo faz parte de alguns. Então, eu quero aqui ressaltar que, de fato, nós não sabemos qual é a consequência do que vai estar acontecendo. Está sendo votado hoje, né? Apesar de compreender profundamente. A miséria é da década de 90. Nós regredimos 30 anos no país e, democraticamente, eu acho que a gente está chegando, talvez até vai ultrapassar alguns problemas, porque eu me lembro que algumas coisas estão sendo feitas hoje, nem os militares tinham coragem de fazer na segunda parte. Não lá no início, né? Porque também a ditadura militar, ela aconteceu, tinha fases, né? Então, talvez 76, 77, 78, dificilmente faria algumas coisas que nós estamos fazendo hoje, né? Mas eu espero que a sabedoria popular compreenda o que nós estamos vivendo. Hoje nós temos uma intervenção com dinheiro público nas eleições, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é a minha opinião. Assim, eu acho que algumas questões que o Jefferson coloca, elas realmente se apavoram. E apavoram, o que eu acho que vai ser mais gritante é você pensar que a metade da população brasileira hoje, ela está passando fome. Ela não consegue fazer 3 refeições por dia. Quando eu penso nisso, eu me lembro aí, né, do velho Marx, a miséria da filosofia. Nós estamos falando aqui da miséria humana, né? Então a gente está falando de uma... E aí eu fico pensando, onde que estão as contradições? Porque quando a gente está pensando na constituição e estruturação das políticas públicas, e aí a gente está vendo os cortes na política da educação, a gente está vendo os cortes nas políticas de saúde, né? Todos os serviços públicos, na verdade, se tornando mercadorias. A gente verifica também que essa pauta, e eu tive a mesma, logo que esses 48 bilhões foram colocados, eu também me espantei. Mas, ao mesmo tempo, a incoerência, ela não está no conjunto da esquerda. Porque essas são pautas que o conjunto, nem vou falar de esquerda, o conjunto das forças progressistas e que tem a compreensão que é dever do Estado, portanto, direito dos cidadãos e cidadãs, de terem educação, saúde, transporte, lazer, cultura, e etc., etc., isso é uma pauta desse conjunto da população. Então, nesse momento, a grande questão é colocar essa pauta nesse momento. Acho que aí que está a questão. É o momento que ela está sendo colocada. E ela foi colocada inteligentemente. Exatamente por isso que você colocou, Jefferson. E como é que você vai votar contra uma pauta dessa, sabendo que o conjunto da maioria da população, ela depende desse tipo de política? Então, assim, eu acho que a grande incoerência não é dos segmentos que votaram, mas exatamente da falta de valores republicanos, né, do governo federal em colocar essa pauta no momento exatamente proibido do ponto de vista da legislação eleitoral, que deveria estar sendo proibido. Então, eu acho que essa aqui é a grande questão e é o grande debate. E aí eu acho que o grande debate que e aí eu acho que esse programa tem uma importância fundamental, que tomara que venha muitas e muitas outras pessoas para estar discutindo isso aqui, é exatamente a população compreender que isso, na verdade, é direito. Se alimentar dignamente é direito. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma insegurança alimentar.
Gente, nós estamos falando de alimentação. Nós estamos falando das pessoas que estão passando fome. Não precisa ir muito longe. Passa em determinados horários da distribuição de alimentos ali no Jardim São Benedito, naquela instituição, aliás, diga-se de passagem, que merece todo o nosso aplauso, né, todo o nosso reconhecimento, inclusive também que a gente possa estar contribuindo, a dignidade, inclusive, que as pessoas são tratadas. Então, assim, não precisa de ir muito longe. Né? Então, assim, a questão da população de rua, a questão da fome, mas é importante, quer dizer, como que a gente realmente, nesse curto período de tempo que temos, que a gente faça com que essas pessoas compreendam que isso é direito delas. E, portanto, é dever do Estado. E não como moeda de troca para o voto. Isso é de uma indignidade humana utilizar esse tipo de política, né, que deveria ser uma política pública, porque a assistência social, a partir da Constituição de 88, ela passa a fazer parte do tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e com a educação. Então, portanto, a assistência social, ela é uma política pública. Se é uma política pública, é dever do Estado e direito do cidadão e da cidadã, né, recorrer a ela, e é isso que a gente está discutindo aqui. Então, assim, eu acho que o grande trabalho que nós temos que ter, ainda mais como professores, como educadores, como comunicadores, como, né, jornalistas que vocês são, e toda a sociedade, é a gente realmente... E aí, assim, não adianta que isso a gente não faz só pelas mídias sociais. A gente não faz só pelas redes sociais. A gente precisa ampliar os espaços de conversar com a população. Não tem outro jeito, porque senão a gente corre o risco. E é isso que você também colocou, Luiz. Quer dizer, não dá para a gente trabalhar achando que a gente vai desconstruir isso, que as pessoas recebem no Zap e recebem como verdade. E aí os números que o Jefferson trouxe com relação à questão não só daqueles que não têm domínio do alfabeto, mas daqueles que, mesmo tendo o domínio do alfabeto, não conseguem fazer aquilo que o Paulo Freire diria, não conseguem fazer a leitura da realidade e compreender, né, essas contradições que estão colocadas hoje para a gente. Então, acho que nós temos um papel muito importante. Nós, educadores, nós, dirigentes, nós temos uma responsabilidade. Uma responsabilidade que é de levar esse debate que a gente está fazendo aqui, né, para todo o conjunto da sociedade. Quando eu falo nós, é nós, né, Ana e Jefferson, né, é o conjunto de educadores, é o conjunto de profissionais desse país e, no caso aqui, da nossa região, do nosso município. É isso. Muito obrigada. Muito gente. bom. Aninha, e eu já estou imitando aí seus amigos mais, né? Aninha, Jefinho. Aliás, eu acho que Jefinho, a gente já pode chamar ele de Jefinho. A Luísa chama porque vocês são amigos de infância. Adolescência. De adolescência. Mas ele já está dizendo que ele é mais novo, né? Você viu, né? Você foi. Você viu? Ele tem mais cabelo, mas... Ele não sabe que eu tenho a cópia da identidade dele ali. Bom, mas brincadeiras à parte, até para descontrair a necessidade hoje do que vocês falaram aqui, se resume assim, eu resumo o programa em 2 temas. Um, que o Jefferson Manhães falou, estamos discutindo se nós vamos sobreviver ou não, se vai fechar as portas ou não, depois de ter vivido um momento mais glorioso. E você, Ana, sobre esse tema também, fechando o programa da questão do quadro nacional, que é o aumento da fome no país e que precisa realmente de programas sociais e não programas eleitorais. Perfeito. Né? É o que a gente conclui aqui. Mas eu comecei com você, eu finalizo com você agradecendo muito a sua presença. Eu não tenho importância nenhuma, mas os nossos ouvintes e seguidores aqui do Face, eu faço coro com eles, e todos eles aqui, ó, Abacate Abacabu, se eu falar nome de essa coisa de enumerar é complicado, né? Você enumera, aí você esquece outra coisa, mas você não falou. Professora Ana Magalhães, ó, Lúcia Talabi, hoje a coisa não foi só em quantidade, foi em alta qualidade aqui, graças a vocês, é claro. Otávio Almeida,
Alcemir Bueno, Edmundo Siqueira, Sandra Maria Teixeira, Maurício Batista, que é nosso ouvinte aqui incondicional também, a Célida Luna Mendivil, orgulho de vocês aí, Jorge Gomes Coutinho e por aí vai, Silvia Liares, muita gente comentando e uma coisa, o Raul também, Palácio, enfim, um coro só. Parabéns a vocês, muito obrigado. Eu acho que sim, se vocês de instituições federais, né, de Universidade Federal, tem que se unir neste momento, assim também como nós da imprensa temos um papel fundamental, que é de levar à opinião pública o fato, a verdade dos fatos, para que saiam aí dessa bolha que se cria com grupos de WhatsApp, com grupos de outros aplicativos de programa, e que a imprensa não presta. Presta aquele grupo ali que só dá a notícia que ele quer ouvir. Obrigado, Ana, sucesso. E eu posso falar aqui em nome do Aloysio, em nome do Grupo Folha, depois o Aloysio confirma, vamos estar sempre aqui de portas abertas para vocês. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Muito. E posso dizer, uma das coisas importantes que aconteceram nesse período dessa tragédia orçamentária, além da tragédia da vida, da pandemia, foi a unidade das instituições federais, das universidades, dos institutos de pesquisa, percebendo que juntos nós podemos ser muito mais fortes para resistir, mas também para propor novos caminhos. Então, estar ao lado de Aninha aqui é um símbolo, né, desse movimento. E o Raul, né, essa pessoa especial, e todos os nossos colegas, né, das instituições, principalmente as públicas aqui, né, tem um papel muito relevante, né, de continuar a nossa coerência social, o nosso compromisso com a região e com o nosso país. Muito obrigado, Jefferson. Aloysio. Agradecer a Ana, ao Jefferson, agradecer ao ouvinte, você, Cláudio, Beto. Eu fiz alguns apontamentos só para esclarecer o ouvinte. Quando eu citei o Plano Real e foi falado do Bolsa Família, você pode ter críticas a um ao outro, mas você não pode negar que tanto o Plano Real e o Bolsa Família eram coisas arquitetadas, pensadas, bem estruturadas. Você não pode falar isso dessa PEC, não tem nada a ver. Não é uma coisa pensada, é um desafogo, uma tentativa de desafogo eleitoral. É um Frankenstein. Não tem comparação com data para morrer, inclusive. Bolsa Família, entendeu? Não tem comparação. Dito isso, é bom de fazer essa distinção, né? Porque às vezes as nossas palavras podem ser mal interpretadas. Agradecer demais e amanhã, aos dois, obrigado. E amanhã temos aqui outro dirigente, né, de Universidade Pública, o Raul Palácio. Eu já tinha havia marcado com ele antes dessa discussão, que já estava muito grave, né? Mas eu vi a sessão da Alerj, a sessão, perdão, audiência pública da Alerj, e aquilo me deu um sinal amarelo para vermelho que vocês externaram com detalhes aqui. Mas eu devia marcar com o Raul antes de marcar com vocês. Então amanhã aqui, o professor Raul Palácio, reitor da UENF. Obrigado, Ana. Obrigado, Jefferson. Muito bom, muito bom. Amanhã também mais um tema importante, que aí entra a questão da educação e, como você disse, é a cultura, né? Preservação lá do solar do colégio, um prédio patrimônio histórico público, enfim. Bom, e tem ainda o solar dos Arizes também, tem o solar da Baronesa, quer dizer, nosso patrimônio... Nessa Zida Brasília, ano passado, a gente teve com o Luquezzi, que estava, né? Ele estava lá. Aí, quando na minha fala lá no... Desculpa. Não, pode falar, pode, tá saindo aqui, não tá saindo sua imagem. Não, mas... Tá, estamos ainda no ar, o que você está falando ainda não. Daqui a pouco você conclui e com certeza tenho certeza que é coisa boa. Gente, amanhã de volta às 7 da manhã, ao vivo aqui na Folha FM. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas dos assinantes. Fique na Folha, fique na Melhor, sempre oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Quando se pensa em exame